Uma das maiores dúvidas numa cirurgia plástica é sobre anestesia. Muitas pacientes têm medo da anestesia e outras não sabem bem como ela funciona. Hoje eu vou te explicar nesse vídeo sobre a anestesia, os tipos de anestesia, como elas funcionam e o que acontece com vocês enquanto vocês estão dormindo numa cirurgia plástica. Já se inscreve no nosso canal, deixa o seu like para você continuar recebendo nossos vídeos sobre cirurgia plástica segura. A anestesia moderna ela é mais diferente do que era feito alguns anos atrás. As medicações são mais seguras, o controle da paciente é mais preciso e a anestesia em si, no geral, ela é muito mais segura do que antigamente. Durante a cirurgia, o anestesista que está na sala cirúrgica mantém um controle restrito da paciente quanto à pressão arterial, frequência cardíaca, quantidade de oxigênio que a paciente respira, que é a oximetria, e também a sua temperatura corporal, muito importante até para o pós-operatório imediato, quando as pacientes acordam dessa anestesia. Muitas pacientes perguntam no consultório quais os tipos de anestesia que existem, quais os tipos de anestesia que podem ser realizadas em determinadas cirurgias. Na verdade, existem vários tipos de anestesia e a gente direciona elas junto com o anestesista conforme cada tipo de cirurgia. Mas existem as anestesias locais, onde a gente faz em procedimentos menores, que não precisa de sedação, que não precisa de anestesia geral. Existe a local com sedação, existe sedação, existem os bloqueios como a raquianestesia e a anestesia peridural. E existe a anestesia geral. Elas podem ser feitas isoladamente ou, como em muitos casos, a associação de alguns tipos de anestesia, como por exemplo, a anestesia geral com uma peridural ou a anestesia peridural com uma sedação. Como falei para vocês, isso depende muito do tipo de cirurgia que vai ser realizada e também da opção do anestesista. Outra pergunta que os pacientes fazem muito como é que elas acordam, né? O que vai acontecer quando as pacientes acordam? Terminando a cirurgia, no momento que nós estamos fazendo os curativos, o anestesista já está revertendo aquela anestesia com algumas medicações e a paciente, logo após que nós terminamos os curativos, já começa a respirar sozinha, já começa a acordar. Na grande maioria das vezes, as pacientes acordam como se estivesse acordando de um sono mesmo, mais tranquilas, mais calmas. Existem aquelas pacientes que agitam um pouquinho, aí os anestesistas fazem mais uma medicação para acabar com essa agitação e as pacientes acordarem mais tranquilamente. Mas na imensa maioria das vezes, as pacientes acordam bem tranquilas, como se estivessem em casa dormindo e acordando de um sono profundo. O que a gente pede muito para as pacientes que têm medo da cirurgia, que têm medo da anestesia, né? Lógico, se possível, uma alimentação mais leve, principalmente na noite anterior, e se conseguir, às vezes não é tão fácil assim, mas se conseguir uma boa noite de sono antes da cirurgia. Eu sei que a imensa maioria das pacientes ficam preocupadas com a anestesia, com a cirurgia, mesmo a gente conversando bastante, o anestesista conversando bastante com as pacientes, mas se possível uma boa noite de sono antes da cirurgia para a paciente estar mais tranquila no outro dia. A anestesia, seja ela qualquer tipo que vá ser realizada na paciente, hoje em dia ela é muito segura, pois os anestesistas, através dos aparelhos, do carrinho de anestesia e dos monitores que são ligados à paciente, têm um controle total da situação, tem um controle total da anestesia, tem um controle total da pressão arterial, da frequência cardíaca, da oximetria e, como eu já tinha falado para vocês também, da temperatura corporal. Ou seja, se a paciente porventura durante um procedimento ela estiver querendo acordar, o monitor já vai mostrar uma alteração da linha, principalmente da linha de respiração. E isso a gente consegue ver no monitor da paciente saindo de uma sedação profunda e superficializando. Aí o anestesista vai lá e faz mais medicações para a paciente acabar voltando para uma anestesia mais profunda. Então a anestesia atualmente ela é muito segura,
e o médico anestesista ou a médica anestesista tem um controle total da situação durante qualquer tipo de cirurgia. Com o preparo da equipe de anestesia, com as tecnologias mais apuradas hoje em dia, esse procedimento então se transforma num procedimento muito mais seguro. Portanto, vocês pacientes que têm medo da anestesia em qualquer tipo de cirurgia, seja uma cirurgia plástica ou cirurgias de outras especialidades, podem ficar tranquilas. Se esse vídeo te ajudou, curta, compartilhe com as tuas amigas, parentes que têm medo da anestesia geral ou de qualquer outro tipo de anestesia, pois ele também poderá fazer a diferença para elas. Até mais!